Estamos aqui mais uma vez para a nossa webinar, que está acontecendo todas as segundas-feiras. Estamos hoje com um pouquinho de atraso, porque tivemos alguns problemas técnicos aqui que a gente foi resolvendo, mas a webinar ela vai acontecer sempre às segundas-feiras, às 19 horas, tá? Então, se acontecer algum probleminha técnico, a gente vai estar sempre informando para você, mas ela vai acontecer. Agora, olha que interessante, né? A gente fez uma caixinha de perguntas durante o dia e a equipe estava me informando. Então, olha só, a gente perguntou lá se as pessoas sabem o que é uma webinar, né? E, para nossa surpresa, assim, quase a metade das pessoas não sabe o que é uma webinar. Aí, o que é webinar? Webinar é uma de pequenos seminários que podem ser ao vivo ou gravados. E a gente sempre traz nessas webinars assuntos que pode ser de interesse, né? Ou que são de interesses aí do público, do grande público. Então, por isso o nome webinar, por isso elas estão acontecendo nas segundas-feiras, que são pequenas aulas, pequenos seminários, ao vivo, e alguns poderão ser até gravados, para tentar levar para você algumas informações aí relevantes, principalmente no que diz respeito ao mundo da ozonioterapia, tá? A ideia é que você pegue esses vídeos, assista aqui, fica tudo gravado lá no nosso canal, aqui no nosso canal no YouTube, e divulgue para as pessoas que você acha que esse assunto ele é importante e é relevante. Vocês sabem que o que nos impulsiona a continuar com esse trabalho é exatamente a sua ajuda, né? A sua colaboração em divulgar o trabalho. Olha que interessante, pessoal. Hoje mesmo, conversando com a equipe, a gente fazendo pequenas reflexões sobre o trabalho que tem sido feito, é impressionante como a gente consegue impactar a vida das pessoas, né? Com informações, com estratégias, promovendo saúde e qualidade de vida. Para quem me acompanha lá no Instagram e me acompanha nas redes sociais, tem visto um trabalho que tem sido feito, onde nós temos feito lives com profissionais, ozonioterapeutas pelo Brasil afora. Já falamos com pessoas do interior de Minas, de São Paulo, Maranhão, Maceió, lá no Piauí, e aí vai, né? E com histórias extraordinárias. E a gente tem ficado até assim, nós mesmos, bastante impactados, como as pessoas, os nossos colegas ozonoterapeutas, têm recebido a proposta para fazer as lives e como essas informações têm impactado a vida delas, a minha vida e a vida de outras pessoas. É impressionante, né? Então, pessoal, a ideia é a gente divulgar, propagar a ciência, propagar essa técnica que é extraordinária, ela está aí, é algo que pode ser acessado pelas pessoas, basta as pessoas procurarem um pouco mais de informação ou informações com qualidade, né? E hoje eu trouxe um tema aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre insuflação auricular com ozônio. Olha aqui, eu trouxe até um material aqui para mostrar para vocês. Quem é da área da saúde já viu, né? Isso aqui é uma espécie de um estetoscópio adaptado para fazer insuflação auricular. E por que tema, né? Por que trazer esse tema? Esse tema a gente trouxe, está trazendo aqui hoje, porque é uma técnica que até pouco tempo atrás era pouco dita, pouco comentada, que quando eu fiz a minha imersão com o Dr. Calunga lá no México, nós estávamos ali em 5 nacionalidades. E os brasileiros já conhecem bem a técnica de insuflação auricular, e a gente levou, né? Doutor Calunga, olha só. E a insuflação auricular, ele falou assim, não vou comentar porque não existe ainda nenhum trabalho, nada escrito sobre, e a gente precisa falar aquilo que tem embasamento científico, tem alguma evidência. E nós voltamos para o Brasil, a gente tem ali a prática do dia a dia, né, até de forma empírica, os resultados. A gente já tinha percebido em vários pacientes como a insuflação auricular ela ajuda muito no tratamento de infecções do pavilhão auditivo, infecções dos seios da face, como sinusite, otites, né?
problemas de infecções de garganta, conhecido como amidalites. E a gente percebeu que quando a gente fazia a insuflação auricular, como isso tinha uma resposta, uma repercussão orgânica muito interessante. Mas não tinha nenhum embasamento ainda, né? Nada ainda escrito aí. A gente não tinha nenhum artigo aí publicado. Passou-se algum tempo e, para minha surpresa, eu recebi do doutor Vilfredo, do IBOA, né? Ele divulgou ali um artigo que já era algo que alguém já tinha publicado, escrito alguma coisa. Olha só, equipe mostrando aqui. Boa noite, doutor Sérgio Russo, de São Paulo. É o Sérgio Russo de São Paulo. Sérgio, abraço, obrigado por estar nos prestigiando aí, assistindo a nossa webinar hoje, tá? Grande abraço. Espero aqui hoje. Bom, e aí olha que interessante. O Vilfredo, né? Dr. Vilfredo, ele divulgou ali um artigo já sobre insuflação auricular. E eu fui ler aquele artigo e olha que coisa sensacional. A insuflação auricular sendo feita com um determinado protocolo, uma determinada quantidade de vezes, com determinada concentração e volume, tendo ali resultados incríveis. E o mais interessante, sendo observado, foi observado que quando insuflado no pavilhão auditivo, né, você coloca o gás ali direto no pavilhão auditivo, a absorção ela acontece pelo tímpano, acontece a absorção ali pelo tímpano. E no final ali concluiu-se que existe a possibilidade, requer mais estudos, mais pesquisas, mas existe ali uma possibilidade de a insuflação auricular futuramente, com mais estudos, por que não ser considerada como uma possível via sistêmica, né? Porque existia absorção pelo tímpano, o ozônio ele observou-se ação, algumas doenças até a nível de meninges, então algo assim que chamou bastante atenção. Eu não vou me aprofundar muito nesse estudo, porque ainda é um estudo inicial, mas me deixou muito feliz na época quando eu li, porque na próxima vez que a gente se encontrar com o Dr. Calunga, e está muito próximo, né? Quem está aqui com a gente acompanhando sabe que nós vamos estar juntos aí no Rio de Janeiro, lá no Arena Copacabana, no último final de semana de novembro. Nós vamos estar com o Dr. Calunga e o Dr. Vilfredo, e inclusive nós já temos certeza que vai vir muitos estudos, inclusive da ação do ozônio, por exemplo, no tratamento da Covid e do pós-Covid, e todos já sabem que é a solução para isso. E no tratamento, né, de complicações, tipo sinusites, nós temos pacientes com rompimento de tímpano, nós temos de baixa e susceptíveis a várias infecções, e eu tenho certeza que lá, nesse avançado que nós vamos fazer ali, né, estamos promovendo ali no Rio de Janeiro, Dr. Calunga vai trazer algumas informações interessantes e nós vamos falar sobre a insuflação auricular. Dr. Calunga, e a insuflação auricular? Porque agora já tem alguma coisa escrita e eu tenho certeza que vem coisa boa. Bom, olha só. O que acontece aqui, né? Eu vou até começar eu vou seguir aqui algumas perguntas que foram feitas na nossa caixinha de perguntas, e aí eu vou apresentando os materiais, falando sobre como é feito essa insuflação auricular. Para que serve, né? Serve, é legal, traz algum efeito, deve ser feita, pode ser feita, preciso de um treinamento para isso, preciso entender alguma coisa, existe algum risco? Olha que interessante, né? Nós temos uma pergunta aqui que foi feita assim, o que é? Já foi a primeira perguntinha lá, o que é insuflação auricular? Pessoal, a insuflação auricular nada mais é do que insuflar, colocar o gás direto no pavilhão auditivo. Antigamente a gente via algumas pessoas tentando pegar uma seringa, como essa aqui, encher com gás e colocar direto. Que percebeu-se que o gás entrava, saía, se perdia muito, os pacientes não evoluíam tão bem, e aí vem surgindo outros materiais, outras adaptações que melhorou muito. Então, o que a gente faz? O que é isso, né? Eu vou preparar esse ozônio, através ali do oxigênio medicinal, vai entrar ali num gerador,
E tá me vindo aqui um insight bem interessante, já vou falar aqui para a equipe, nosso próximo assunto vai ser o seguinte, na próxima segunda-feira, qual gerador comprar? Qual o melhor gerador de ozônio? Olha só, hein? A gente vai falar na nossa próxima webinar, que as pessoas perguntam muito, às vezes postam para a gente, Eds, comprei tal gerador de tal empresa, é bom? E a gente vai falar sobre isso na próxima. Olha só, prepare-se esse oxigênio medicinal, ele passa por um gerador, esse gerador faz uma descarga elétrica, ali nós vamos pegar essa primeira molécula de oxigênio, ela vai atrair um átomo atômico de O, formando uma nova molécula que é o ozônio, o O3. O que vai diferenciar do oxigênio é que esse O3 ele vai ter odor, como a maioria das pessoas já sabem, e ele degrada o látex. Para ser ozônio medicinal, para usar no tratamento de patologias em humanos, animais, do oxigênio medicinal. E precisa ser gerado por geradores autorizados pela Anvisa. Pessoal, nós temos geradores diversos no mercado, mas precisa ser os autorizados pela Anvisa. Isso é muito importante. E esse ozônio deve ser gerado, deve ser prescrito por profissionais de nível superior que tenham ali a sua categoria, a regulamentação. Eu vou citar um exemplo. A enfermagem precisa ter 120 horas de cursos de ozonioterapia embasados ou pautados na Declaração de Madrid. Então, para cada categoria, na fisioterapia, na biomedicina, na farmácia, na odonto, cada um vai ter ali as suas especificações. Bom, dito isso, a gente prepara ali esse ozônio medicinal, do oxigênio medicinal, passa por esse gerador e produziu. Nós vamos definir ali a concentração ideal e o volume ideal para ser insuflado no pavilhão aditivo. Então, o que é, né? Para responder diretamente essa pergunta, o que é a insuflação auricular? É eu insuflar, colocar o gás direto no pavilhão aditivo. Bom, olha só, espero que esteja ficando claro. Se não ficar claro, pode colocar aí uma pergunta, olha, mas eu não entendi bem isso, tal, que a equipe passa aqui para mim. Olha aqui outra pergunta interessante, ó, como definir um protocolo? Aí a gente fala tanto de protocolos, né? E aí, como definir? Vai muito da patologia, do problema ali que a pessoa apresenta. Olha que interessante, pessoal. Eu sempre digo isso, né? Para definir o melhor protocolo e principalmente a melhor via, e hoje a gente está falando de insuflação auricular, primeiramente, eu preciso conhecer bem a anatomia, eu preciso conhecer bem a fisiologia, eu preciso saber a repercussão bioquímica do ozônio no organismo, e só depois disso eu vou conseguir definir bem, conhecendo a anatomia, a fisiologia, conhecendo bem a repercussão orgânica, depois a fisiopatologia, a histologia, a história dessa doença, agora sim eu defino o melhor protocolo, as melhores concentrações. No que diz respeito à insuflação, a gente primeiro, a princípio, o que se sabe é que a insuflação auricular vai ter uma ação local e não sistêmica. Então, primeiro, quais são a melhor ação do ozônio para determinadas patologias para essa região? São as infecções do pavilhão auditivo, as otites, rompimento de tímpanos, zumbidos. Vou dar um exemplo, tem pessoas que sofrem de labirintite. A insuflação auricular pode ser uma boa alternativa? Pode ser uma boa alternativa. O rompimento de tímpano pode ajudar? Pode ajudar. Veja que eu sempre uso pode ser, pode ajudar. Por quê? Porque eu preciso conhecer bem a história da doença, eu preciso saber principalmente a causa, para que eu possa passar ali para o meu paciente, cliente, se aquilo vai ser bom ou não, ou quantas sessões, o melhor protocolo que ele vai fazer, né? Muitas vezes, pessoal, nós vamos ter ali uma ação de melhora, de qualidade de vida e uma ajuda na, por exemplo, regeneração e na recuperação acelerada daquele processo. Nunca desprendendo, tá? A terapia integrativa, por exemplo, a ozonioterapia da medicina convencional. Os melhores resultados sempre são quando o paciente vem com o tratamento convencional e adere à terapia integrativa, as duas se abraçam, os resultados são potencializados e geralmente são muito bons. Então, é uma otite?
É um zumbido? É um tímpano rompido? Ótimo, aplica-se a insuflação auricular. Qual o melhor protocolo? O melhor protocolo seria, se for um rompimento de tímpano, em torno aí de 5 a 7, 10 sessões, insuflação auricular, nós vamos usar ali uma quantidade de 60 ml de ozônio, com uma concentração que vai variar entre 25 a 35, 40 microgramas. Bom, já temos 15 minutos aqui, hein? Olha que legal, como o tempo passa rápido, né? Se for, por exemplo, uma otite, uma infecção, infecção, eu vou trabalhar ali entre 30 e 35 microgramas e vou utilizar também ali, posso utilizar em torno de 60 ml do gás, do ozônio. Eu tenho uma sinusite, uma sinusite crônica. Pavilhão auditivo também pode ser a insuflação, porque essas vias estão todas conectadas. Então, eu posso insuflar pelo pavilhão auditivo, utilizando também uma concentração. Vocês sabem que o ozônio, e também explicando, para deixar um pouco mais, principalmente para quem não é da área, que não trabalha ainda, nós temos uma régua onde a gente define uma concentração baixa, média e alta do ozônio, né? Então, o que seria uma concentração baixa? Até 20 microgramas. Uma média de 20 aproximadamente 30 microgramas. Acima de 30, 35 já é uma concentração alta. Para a gente conseguir eliminar, por exemplo, bactérias, vírus, a gente vai usar entre média e alta. E aí você vai entender. Eu vou começar a falar sobre pequena, média e alta, tá bom? Para você entender. Então, se eu tenho uma sinusite ou uma otite, uma infecção, nós vamos usar uma concentração entre média e alta, com um volume ali em torno de 60 ml, podendo utilizar um pouco mais. Infecções de garganta, as famosas amidalites, nós vamos usar concentrações entre média e alta, sempre no volume aí em torno de 30 ml a 60 ml, um pouquinho menos do que isso é o suficiente. Outro princípio básico do ozônio, nem sempre o excesso, a quantidade é que vai ter os melhores resultados. O menos sempre é mais, ok? Bom, então a gente já sabe como produzir, já sabe o que né? A questão de como insuflar. Olha só, a equipe está colocando aqui uma pergunta, a pergunta da Dani Bonfim. Dani, olha só, você perguntou, precisa umedecer alguma gase com soro ou água destilada antes da aplicação? Olá pessoal, voltamos. Uma instabilidade da internet, faz parte, né? Vamos ver se as pessoas conectam, se as pessoas voltam. Deixa a equipe me dar um retorno ali, ver se as pessoas vão entrar aqui novamente, que a gente vai responder uma pergunta feita aqui durante o vídeo da Daniele Bonfim, né? Ela pergunta sobre se é necessário umedecer o pavilhão auditivo para a gente fazer a insuflação auricular. Bom, olha só, vamos ver aqui se a gente já pode responder, vamos ver se as pessoas entram, ok? Vamos ver se as pessoas voltam. Bom, olha só, pessoal. Eu estava falando sobre como produzir o ozônio, né? Então, como produzir ozônio e insuflar. Eu falei que existe ali que acometem essa área, né? As otites, zumbidos, rompimento de tímpano, a sinusite, as amidalites. Uma opção seria a insuflação auricular. E aí houve a pergunta sobre precisa umedecer? Precisa. Olha só, existe um princípio também no ozônio que no meio líquido o ozônio adere, no meio úmido o ozônio vai aderir melhor. Então, até e com qualidade para você ter uma resposta muito boa eu uso duas formas. Eu uso duas formas para fazer insuflação. Eu posso umedecer e com água destilada, por exemplo, eu passo no pavilhão auditivo, bem aqui na borda mesmo, coloco e aplico insuflo o ozônio. Ou eu posso pegar uma bolinha de algodão umedecida, coloco com água destilada também, coloco aqui no pavilhão auditivo, coloco e insuflo ali. Vai aderir e vai ter uma resposta muito boa. Então, Dani, é sim uma opção interessante aderir ali, colocar e umedecer o pavilhão auditivo para aplicar o ozônio, ok? Bom,
Vamos ver aqui. Então, os protocolos. A gente explicou lá, né? O que é, por exemplo, a gente usar ali a concentração a baixa, a média, a alta. Falamos lá que até 20 baixa, de 20 a 30, 35 média, acima de 35 ali alta. E aí, quando dependendo da patologia, dependendo do problema que nós vamos tratar, eu vou usar entre média e alta na insuflação auricular. O volume, sempre em torno de 30 a 60 ml é o que nós vamos utilizar. Olha uma pergunta aqui interessante. Ó, tem uma pergunta que fala assim, a gente perguntou se o que você gostaria de saber. Aí a colega colocou assim, tudo, tudo. E principalmente as suas finalidades. Então, as finalidades são essas, né? Vamos utilizar para tratamento de infecções ou até mesmo de rompimento, zumbido, rompimento de tímpano, infecções da garganta, de seios da face e no próprio pavilhão auditivo. Lembrando do estudo, do artigo que eu falei, que percebeu-se, observou-se ali a capacidade do tímpano absorver ali o ozônio e com uma ação aí bem interessante, até com uma possibilidade de tratamento de problemas de meningite, tá bom? Por essa via. Bom, Marcelo do Cicatri Help, ele diz assim, ó, bons resultados para zumbido? Então, Marcelo, excelentes resultados para zumbido, tá? Já vou responder essa sua, que eu vou aproveitar aqui, ó, tem mais uma bem quente aqui. Ozônio age na modulação de processo alérgico? Qual concentração e volume? Leonardo Neri. Leonardo, olha só. Qual é o princípio do ozônio? Né? O ozônio ele é estimulador, biooxidativo, analgésico, anti-inflamatório, vermicida, virucida, fungicida. O ozônio tem todas as finalidades. Quando você fala na modulação ou até mesmo tratamento de processos alérgicos, quando a gente entra nessa finalidade do ozônio de ser bioestimulante, ele age sim. Quando você usa o ozônio em vias sistêmicas, você vai oxigenar melhor o organismo, oxigenar melhor as suas células, oxigenar melhor as suas estruturas orgânicas e fazer bioestimulação. E aí, quando eu falo dos processos alérgicos, eu vou lembrar, por exemplo, da histamina. Então, a liberação da histamina, a gente pode ter uma biorregulação através do ozônio. Nas terapias integrativas, a gente chama o organismo de terreno biológico. Quando esse terreno biológico, quando esse organismo ele não está muito bem equilibrado, nós podemos ter uma resposta exacerbada, por exemplo, das estaminas. E eu posso ali ter uma resposta além do que deveria para uma situação, por exemplo, de alergia. E aí o ozônio pode ajudar muito. Quantos casos nós já tratamos, né? De problemas de alergias, por exemplo, alergias por questões autoimunes, tipo as próprias alergias atópicas, dermatites atópicas, os problemas também relacionados às dermatos, como, por exemplo, a psoríase, picadas de inseto, a gente pode usar tanto por via sistêmica para tentar modular isso aí, usando o termo que você utilizou, Leonardo, na modulação, na bioestimulação por via sistêmica, né? Ou até mesmo a tratamento por via tópica, utilizando o óleo ozonizado, por exemplo, a água ozonizada, pode sim, respondendo diretamente, é uma excelente opção, resultados muito bons, nós já temos muito trabalho, já temos trabalhos aí descritos, já relatando aí a ação do ozônio no tratamento aí de doenças dermatológicas e de alergias, tá bom, Leonardo? Espero ter sido claro. Se respondeu a tua pergunta, pode colocar aí, tá? Interage aí que a equipe tá passando tudo aqui para mim. Se ainda ficou aqui, se a gente souber, a gente fala agora para você, ao vivo e a cores, tá bom? 20 minutos, vamos lá, temos mais 10 minutinhos aqui, vamos tentar acelerar. E o Marcelo, ó, que ele me perguntou, bons resultados para zumbido? Excelentes resultados para zumbido. Marcelo, olha, é sempre importante partir desse princípio, entender a origem do problema, tá bom? Uma vez que eu entenda a origem do problema, fica mais fácil para a gente definir a via ou se realmente a insuflação auricular vai ser uma boa opção para o tratamento do zumbido. Nós temos zumbidos, por exemplo, por problemas de inflamação mesmo, processos de inflamação no pavilhão auditivo, infecção,
boa opção ali o ozônio. Nós temos zumbidos gerados, por exemplo, por tampões de cerume, ozônio, ali média concentração, alta concentração pode resolver. Então, sabendo a origem do problema, pode ajudar muito. Nós temos zumbidos que vão partir não dessa região do pavilhão auditivo, estão relacionados a problemas neurológicos. E aí a gente tem que entender para ver se a melhor via vai ser insuflação ou outra via sistêmica, tá, Marcelo? Mas temos resultados bons, entender a origem. Luciana, olha só, olha a pergunta que ela fez, que interessante. Serve para dores de cabeça, sinusite, quantas vezes por semana? Então, vamos lá. Cefaleia e problemas como a sinusite. Olha, ajuda muito. Luciana, mesma coisa que eu falei para o Marcelo. A gente precisa entender a origem do problema, tá bom? Vou dar um exemplo. Hoje eu atendi uma paciente que ela relata que ela sente fortes dores de cabeça e que as dores de cabeça elas começam na parte posterior daqui da região cervical, vão irradiando aqui para a parte da nuca e vem para a parte anterior aqui da cabeça. Então, veja bem, parece ser um problema relacionado à tensão. Qual foi a minha próxima pergunta para ela? A senhora é ansiosa, nervosa, às vezes fica muito agitada? Muito, Edson, com o meu trabalho, então ela é uma contadora. Então, veja bem, a origem do problema, ela não parece ser uma dor de cabeça por sinusite. Tem muitos pacientes que chegam aqui, doutor, eu tenho certeza que eu tenho sinusite. Não é diagnosticado sinusite, mas tenho certeza que eu tenho fortes dores de cabeça. Existe uma avaliação clínica para definir se é sinusite. Você pede o paciente para baixar a cabeça, e aí quem tem a sinusite sente aquela pressão aqui na face. É uma indicação. Outros exames, por exemplo, o hemograma, para a gente estar avaliando ali e ver se existe ali uma possível leucocitose, né? Ou se a gente tem alterações na microscopia de campo escuro, presença de muitos neutrófilos, até mesmo eosinófilos, e aí isso vai indicar ali um pouco da origem dessa dor de cabeça. Agora sim, isso define se a insuflação auricular vai ser o suficiente para tratar a dor de cabeça ou até mesmo a sinusite. Às vezes, a tensão, por exemplo, dessa paciente de hoje, eu não optaria por insuflação auricular. Eu faria, por exemplo, como eu defini um protocolo para ela, uma via sistêmica, ou a insuflação retal, ou a autonoterapia maior. Tá bom, Luciana? Espero ter sido claro e também ter respondido a sua dúvida. E aí, olha só, vamos aqui para a gente entender um pouquinho. Olha, esse aqui é o material que eu utilizo, e estou vendo aqui que é um estetoscópio, eu e todo mundo que trabalha com isso. É um estetoscópio adaptado. Como é que são essas partes aqui? Deixa eu ver se eu coloco essa seringa aqui, para ficar fácil para eu explicar para vocês. Olha aqui. Ele é um estetoscópio adaptado. Olha, ele tem as olivas. Essas olivas aqui nós vamos colocar, tem vários modelos aí, tem ela de borracha, tem ela de silicone. Eu sempre sugiro as de silicone, que elas machucam menos, incomodam menos no pavilhão auditivo. Uma coisa que é interessante, ó, as hastes aqui desse estetoscópio adaptado para insuflação auricular, respeitando a anatomia do pavilhão auditivo, elas devem ser conduzidas um pouco para frente. Pessoal, as pessoas colocam, quando estão ali, né, fazendo as suas primeiras, colocam essas hastes retas, uma de frente para a outra. E quando coloca, você vê o paciente o tempo todo mexendo aqui, né, porque incomoda. Pega essas hastes, coloca um pouquinho para frente, elas ficam exatamente assim, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo direitinho, elas ficam um pouco viradas para frente, tá bom? Acho que deu para perceber. E aí ela vai respeitar direitinho aqui, ó, a anatomia do pavilhão auditivo. Olha que legal, que interessante. O conduto, né, ou as cânulas, essas cânulas são de silicone, elas precisam ser de silicone, e quem trabalha com ozônio já sabe por quê. Quem não trabalha, eu vou explicar. O ozônio no plástico, ele libera subproduto, então ele vai degradando ali o plástico e vai liberando subproduto, que é o que a gente não quer na ozonioterapia. O silicone, essas camas, ela não libera. É o produto que deve ser utilizado. Quem utiliza plástico ou até mesmo silicone já percebeu que o ozônio, quando ele em contato, ele degrada esses produtos. Então, nós vamos utilizar. Aqui na ponta da cana, olha, é onde é a adaptação. Tá vendo? Que área, né, da saúde sabe que aqui está conectado aqui os diafragmas, né? Ele vem conectado aqui a camponela, ou a câmpula, e os diafragmas. Aqui não, ó, ela vem essa conexão para que a gente conecte quem?
a seringa. Olha aqui que legal, ó. A gente conecta a seringa e faz a insuflação, tá? E aí, olha aqui as seringas. As seringas, elas precisam ser seringas revestidas internamente com silicone. Elas podem ser de bico ou elas podem ser essas Dorlock, né? Que são essas de rosca, porque também aqui elas vão, olha que legal, elas enroscam, adaptadas ali e dá para a gente utilizar perfeitamente, tanto a de bico quanto a de Dorlock. E hoje vocês, quem está aqui, está aprendendo as seringas de bico, Dorlock, as duas podem ser utilizadas aí para insuflação auricular. A Dani já perguntou aqui, né, se precisa umidificar o pavio aditivo. Precisa. As duas formas. Pode usar um cotonete para umidificar ou posso colocar ali um algodão. Ó, falando da Daniele, olha aqui. Ela, para Alzheimer e Parkinson, auricular auxilia de alguma forma? E ela já está agradecendo aqui as respostas que a gente está dando. Ô, Dani, olha só. Mal de Parkinson e Alzheimer. O pavilhão auditivo pode ser uma alternativa? Como nós não temos nada ainda descrito na literatura, eu não vou me atrever a dizer para você que sim, é uma alternativa. Eu vou ser mais concreto dentro daquilo que a gente já sabe, já tem aí alguma coisa escrita, que são as vias sistêmicas, né? Então, a autohemoterapia maior e a insuflação retal é onde a gente sabe que nós vamos ter os melhores resultados, as melhores respostas no tratamento do Parkinson, na saúde e qualidade de vida desses pacientes com Parkinson e Alzheimer. Agora, se você me perguntar assim, se a gente mudar para você, Edson, você arriscaria fazer a insuflação auricular? Eu faria. Vou dar um exemplo. Não é Parkinson, não é Alzheimer, mas eu tenho aqui um paciente que ele faz um tratamento com a gente aqui, associado à medicina convencional, que ele tem câncer de cérebro, no cérebro. Eu faço a insuflação auricular? Faço. Partindo do princípio que o tímpano, ele vai absorver parte desse ozônio e vai agir em toda essa área e, segundo o estudo, tendo alguma repercussão até a nível de meninges ali. Então, pode ser uma alternativa? Pode. Eu usaria? Dependendo da história do paciente, eu usaria sim, eu poderia até utilizar, respeitando volume e concentração de ozônio, que a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Quando a gente fala assim, via sistêmica, retal, auricular, autohemoterapia, faz tudo de uma vez, a gente precisa conhecer a doença, conhecer o paciente, conhecer a fisiologia, conhecer a repercussão orgânica e só depois definir ali a via e a concentração que vai ser utilizada, tá bom? Mais uma, ó, para a sinusite, a insuflação pode quantas vezes? Elisângela Braga. Oi, Elisângela, grande abraço, querida. Obrigado por participar aqui com a gente, fazendo suas perguntas. Olha que interessante, ó. Quantas vezes? Depende de como o paciente está, né? Quantas vezes na semana, né? A gente vai fazer. Olha só, tem pacientes que chegam aqui em crise, estão em crise. Quantas vezes eu faço insuflação? Eu faço, em média, uma vez a cada 3 dias. Então, vai dar aí aproximadamente umas 2 vezes por semana. Por que 3 dias, Edson? Porque também já observou-se que o ozônio tem uma ação imediata e uma ação tardia. O que vem a ser essa ação imediata? Você aplica ozônio devido à sua ação de analgesia, os pacientes já relatam uma melhora, aquela dor na face, nossa, já estou me sentindo bem melhor. Muito bem. E a tardia, ele vai agindo ali no processo ali durante o período de 24, 48, podendo chegar até 72 horas. E aí eu repito, vou repetir ali uma nova sessão, uma nova insuflação auricular. Em crise, o paciente não está em crise, está bem, sabe que tem sinusite e quer tratar aquilo ali. Eu vou fazer ali uma vez por semana, com um total ali de 5 a 7 sessões, associando uma via sistêmica, geralmente os resultados são muito bons. E olha, só aproveitando, a gente está falando de ozônio, mas eu também uso até mesmo antes das insuflações, a nebulização com um pouquinho de bicarbonato de sódio e é sensacional a resposta dos pacientes com sinusite, tá, Elisângela? Insuflação tem efeito positivo sobre epilepsia? Vou falar igual eu falei para a Dani, tá, ô Elisângela? Gostaria muito de dizer para você assim, sim, faça, porque eu sei que tem muita gente aí precisando de terapias alternativas para tratar a epilepsia.
Só para a gente ter uma ideia, para a gente entender direitinho, nós temos lá os pacientes que convulsionam e têm um ataque epilético, né? Não é a mesma coisa, não é? A convulsão, por exemplo, é um sinal, um sintoma ali, uma reação a algo que está acontecendo naquele momento com o organismo. O ataque epilético é uma doença, é uma patologia que precisa ser tratada. Na epilepsia, eu faria as vias sistêmicas conhecidas, insuflação retal e autoimunoterapia maior. Pode colocar a insuflação auricular, e aí eu vou ser bem claro com português bem assim, direto, tá? Para você entender. Mal não vai fazer, desde que você não ultrapasse ali, né, não exagere nos volumes e nem nas concentrações. Agora, se vai ter uma ação direta, requer mais estudos, tá bom, Elisângela? Sérgio Russo, tenho lesão na medula. Ozônio ajuda na regeneração nervosa? Ajuda muito. E olha, é Sérgio, né? Sérgio Russo, Sérgio, olha só. Eu falo muito de autoimunoterapia maior em situação retal, até pela categoria a qual eu estou, né? Que é de enfermagem. Mas nós temos aí, descrito na Declaração de Madrid, outras vias de administração. Peridural, né? Intravertebral. Eu posso citar aqui, porque é um grande amigo que eu amo de paixão, o doutor Sérgio, lá de São Paulo, faz um trabalho, é um médico, também com formação em fisioterapia, e faz um trabalho guiado por imagem, vale muito a pena, tá? Depois pode mandar uma mensagem aí, entra em contato com a gente, que eu posso passar o contato do Sérgio, que ele vai estudar seu caso. Existem casos e casos, a gente sempre fala sobre a questão da questão aguda e crônico, né? No agudo, ali no início do problema, na fase ali mediana do problema, nós temos grandes possibilidades até de remissão. Passado ali para um problema mais crônico, a gente consegue melhorar muita qualidade de vida desse paciente. Então, Sérgio, existe sim uma possibilidade, vale a pena conversar com os profissionais capacitados. Ozônio pode ser uma alternativa aí, abraçando terapias convencionais, te ajudar bastante nisso aí, tá bom? Pessoal, então, e aí vem, né? Para a gente já ir finalizando aqui. Desde já eu fico muito feliz com a participação de vocês, obrigado pela participação. Olha a Daniele perguntando aqui, pacientes com crise de sinusite, já podemos iniciar com concentração média-alta? Dani, olha só, boa pergunta sua. Eu sempre começo do menos para o mais. Para vocês, que a gente começou e veio subindo gradativamente, quando chegou numa concentração maior, o paciente começou a não responder tão bem, quando a gente retornou numa determinada concentração, a resposta era excelente. Então, minha dica para você, eu começaria sim, da média, e começaria ali com umas 2, 3 sessões e observar. Eu vou observar o paciente. Às vezes eu não preciso nem chegar na concentração mais alta, já tem uma resposta, já tem uma remissão aí, e não precisa necessariamente começar da média e já ir progredindo até chegar na máxima. Observe, avalie seu paciente, às vezes a média já vai resolver, tá bom? Mas para responder diretamente, comece sempre do menos até o mais, nunca do mais, tá bom? Nunca do mais. Pessoal, IES, vou aplicar. Existe algum cuidado na aplicação? Existe. Pessoal, olha só. Quando eu posiciono aqui o meu estetoscópio adaptado para fazer insuflação auricular, conectei aqui na minha seringa. Primeira coisa, espero que vocês estejam vendo aí. Olha só. Eu vou fazer isso lentamente, devagar. Eu não faço isso de uma vez, ok? Importante. Lentamente, devagar. Peço o paciente para abrir a boca e eu vou fazer isso muito devagar e peço até para que ele vá ali respirando muito devagar. Ou respirando naturalmente. Qual é o cuidado que a gente tinha lá no começo, quando a gente começava a fazer insuflação, começamos a fazer a insuflação auricular? A gente pedia para o paciente respirar fundo e ficar assim, jogando ar pela boca, para não correr o risco de inalar, porque o ozônio não pode ser inalado, porque é tóxico, né? E aí, olha lá, 32 minutos, vamos terminar. Ozônio mata verme e parasita. Olha só. Ozônio é vermicida, bactericida, mata. Eu vou fazer um webinar só sobre isso, eu prometo para você. Porque senão a gente foge um pouquinho do tema aqui. Mas, mata sim, é ótimo para desparasitar.
em breve a gente faz um webinar sobre o tema, te prometo, tá, meu querido? Olha só, pessoal, nós vamos insuflar devagar, não pode insuflar rápido, primeiro porque eu posso ter problema com o meu tímpano e depois que eu posso provocar a descida do gás ali para minha traqueia. O ozônio não pode ser inalado, é tóxico. E você observa aí pacientes ou pessoas que fazem de forma incorreta, os pacientes relatam garganta coçando, arranhando, incomodando e até um pouquinho de falta de ar. É porque o ozônio está descendo, não pode descer, o ozônio não pode ser inalado. Então a ideia é, não precisa ser em apneia, é deixar o paciente calmo, confortável, boca aberta, semi-aberta, respirando naturalmente e insuflando devagar, ok? Leonardo Neri, ótima live, parabéns, Leonardo, muito obrigado pelo seu carinho, tá bom? É isso que nos impulsiona, tá? E o feedback de vocês é muito importante pra gente. Vocês têm total liberdade de falar assim, não gostei, ou a live não tá legal. A equipe vai passando aqui na hora para mim e a gente vai se esforçando aqui para fazer com que isso seja algo interessante. Uma conversa até que tivemos Eds, tem técnicos, né, para que seja de fácil entendimento para todos. Eu acho que eu estou conseguindo, que até agora não veio nada aqui da equipe pedindo, melhor isso aí. Bom, então ficou claro? Introduzimos, insuflar devagar, boca semi-aberta e o paciente confortável, respirando naturalmente. Outra coisa importante, e aí é a última informação dessa noite, olha só. Quando eu nunca, jamais, durante a insuflação auricular, vou conectar o meu estetoscópio direto na máquina. Pessoal, isso é um erro grave, não se faz isso, existe um problema aí, que eu já vou falar para você. Elisângela Braga, também dizendo aqui, excelente live, obrigado, doutor. Elisângela, eu que agradeço do fundo do meu coração as suas palavras, tá bom? Muito obrigado, ainda bem, fico muito feliz de estar aí atendendo a expectativa de vocês. Bom, olha, não se deve fazer, conectar o meu estetoscópio adaptado direto na máquina. Pessoal, se vocês ouvirem isso em algum lugar, deletem isso não é verdade, não pode ser feito. Olha só o problema. Quando eu conecto e faço a insuflação direto do gerador, primeiro que eu não vou controlar o volume que está entrando. Depois, a força que está entrando. E o pior, quando eu desligo o gerador com o estetoscópio conectado, colocado no pavilhão aditivo, a gente tem uma pressão negativa que os pacientes relatavam isso, né? Que era uma pressão muito forte que eles faziam até que tinha aquela reação. Até com possibilidade de rompimento de tímpano, tanto na insuflação quanto no momento que fosse desligar a máquina. Então, olha, não façam insuflação conectado direto à máquina. E só para a gente fechar essa ideia, Eds, tem algum tipo de insuflação que é feito ou retal, ou auricular, ou vaginal, ou para até bexiga, né, uretral, que pode ser feito conectado direto na máquina? Olha só existe uma via que você faz insuflação conectada direto no gerador, é a insuflação vaginal. Todas as outras não se faz conectado à máquina, tá bom? Muito bem. Eds, você é top, maravilha estar em sua companhia. Obrigado, Dani. Dani, muito obrigado. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela consideração. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a nossa webinar de hoje. Só para lembrá-los, essa é a segunda webinar de uma série que a gente está fazendo. A primeira a gente falou sobre a história. Nós trouxemos ali vários países contando ali a origem, como surgiu, onde veio o ozônio, que ideia é essa. Até no momento em que a gente começou a ter várias pessoas falando, né, inclusive políticos falando sobre deixa eu ver aqui. A última, deixa eu ver aqui. Olha só, hein? Tem aqui uma pessoa dizendo, ixi, eu faço insuflação auricular conectar direto no gerador. Olha que legal. Essa webinar tá, entendeu? A partir de hoje, você vai fazer em seringa. Tá bom? E a gente está conseguindo te ensinar agora. Uma pessoa que faz em você, né? Que está falando aqui. Pois mostra para ele. Mostra para ele webinar.
Tá, minhas redes sociais são abertas, estou à disposição para debater, para a gente conversar sobre, tá bom? Não tem problema nenhum, a gente conversa. A ideia aqui, pessoal, não é causar polêmica, não é brigar com ninguém, nada disso, é levar informação com qualidade, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. A primeira webinar foi sobre a história do ozônio, hoje foi sobre insuflação auricular, e já disse aqui na webinar, nosso assunto da próxima segunda vai ser qual gerador comprar, que marca comprar, qual a melhor empresa, como é que eu vou acreditar e confiar? Eu vou trazer a resposta para você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Estamos aí, acho que uns 40, quase 50 minutos de webinar. A ideia era fazer 30 minutos, mas eu poderia estar falando aqui. Ozônio é muito bom de se falar, é gostoso o assunto, principalmente quando vocês estão aqui com a gente, estão participando e estão trazendo aqui dúvidas, tá? A gente vai respondendo ao vivo. Então, desculpe os erros, desculpem as falhas. Quem está ao vivo está sujeito a essas coisas. Pessoal, desejo do fundo do coração que Deus abençoe sua vida, abençoe o seu lar, a sua casa. Para vocês que são profissionais, que Deus abençoe, que aonde você tocar, os pacientes que você vai cuidar, Deus te abençoe ao ponto de você levar saúde, qualidade de vida para as pessoas. Tem alguma coisa, equipe, que quer que fale ainda? Não? Ótimo. Fica a minha nas minhas redes sociais, é assim, ó. Aquele que salva uma vida, salva uma geração. Ozônio todo dia, beijo no coração, fique com Deus, Deus te abençoe.